Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de dezembro de 2022. Uma data histórica. A partir de hoje, o Brasil sai do pior período de sua história sob um presidente. E isso culmina com pesquisa Datafolha que humilha Bolsonaro e coloca Lula no lugar em que sempre esteve como o melhor presidente da história. Para 37%, Lula foi o melhor presidente da história. 31% veem Bolsonaro como o pior. O petista lidera o ranking de decisões e citações espontâneas desde 2006. Fernando Henrique Cardoso é o terceiro melhor, mas com apenas 7%. Prestes a assumir pela terceira vez o Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva é visto pela população como o melhor presidente que o Brasil já teve. Ele governou o país de 2003 a 2010. É o que aponta a nova pesquisa Datafolha. Segundo o levantamento feito em 19 e 20 deste mês, Lula é visto assim por 37% da população, e é seguido pelo atual ocupante do cargo, Jair Bolsonaro, por ele derrotado na eleição de outubro em 2023. Lula começou em 2006 ainda, sob o seu primeiro mandato, com 35% de votos como o melhor presidente da história. Votos não é na pesquisa Datafolha. Ele chega a 2010 com 71% da população achando que ele era o melhor presidente da história. Em 2014, com a polarização e o fim do primeiro governo Dilma, num momento conturbado que prenunciaria o golpe do ano seguinte, Lula baixou para 56%, ainda muito distante, como você pode ver no gráfico, de todos os outros presidentes. Lula chega a 39% em 2015, na posse da Dilma, tem uma queda forte no momento em que o PT estava sofrendo um grande ataque da polícia, da Operação Lava Jato, cai ainda mais durante o golpe da Dilma Rousseff para 37% devido àqueles problemas políticos, e hoje com a polarização a coisa continua. Em 2016 ainda Lula sobe um pouco para 40% em outra pesquisa, mesmo com o golpe, mesmo com o risco de prisão e tudo, Lula ainda tinha uma posição até melhor que a de hoje. Dispara em 2021 a aprovação a Lula, ele vai a 51%, e agora ele cai a 37%, mais ou menos a mesma posição que em 2015, por conta da polarização com Jair Bolsonaro, que na reta final de seu governo atinge a segunda posição, mas com 23% ante 37% de Lula. E, ao mesmo tempo, Bolsonaro é visto por 31% como o pior presidente da história. Então, na verdade, Bolsonaro vence o ranking de pior presidente da história, apesar de ser o segundo, devido justamente à polarização da eleição. E essas posições de Lula e de Bolsonaro vão subir rapidamente. Aqui uma previsão do Blog da Cidadania. Se essa pesquisa for feita
daqui a 30 dias vai apresentar resultados muito diferentes. Ainda assim, Lula humilha sem querer, não foi ele que encomendou a pesquisa, o Bolsonaro de novo, porque ele assume o título de pior presidente da história. Bolsonaro já pode ser considerado assim e Lula segue sendo isoladamente o melhor presidente da história. Ao mesmo tempo, Bolsonaro é visto por 31% como o pior presidente da história, enquanto Lula figura com 20%. E sua sucessora Dilma Rousseff com 13%. Tudo isso se deve à polarização. Fernando Collor de Mello aparece com 12% como o pior presidente da história. Michel Temer vem a seguir com 3%, empatado com Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Essas citações dos 2026 entrevistados são espontâneas, sem apresentação de uma lista de ex-presidentes. Assim, é natural que as figuras mais proeminentes da vida política se apresentem com destaque, que antigos ocupantes percam o brilho. Mas a gente tem que perceber aqui que em 2002 o ex-presidente Lula não era ainda presidente, ele estava em campanha, e o Fernando Henrique Cardoso, para 29%, era o melhor presidente da história, seguido por aqui não sabe, não é? Então, na verdade, não sabiam quem era o melhor presidente da história, 29%. Fernando Henrique deixa o seu governo no último ano do seu governo tinha 18%, e a memória estava fresquinha. Fernando Henrique Cardoso teve uma queda pronunciada para 7%, subiu um pouco, ele no auge em 2016, ano do impeachment da Dilma, ele chegou a 18%, e desde então vem caindo, e hoje 7% dizem que ele foi o melhor presidente da história. Então essa conversa aqui da Folha de São Paulo não cola muito. Essas citações espontâneas mostram que Lula mantém há muito tempo essa dianteira, há pelo menos aí quase 20 anos. Lula pontua o ranking positivo desde 2006, mas já teve desempenho melhor, como eu acabo de mostrar. E Fernando Henrique Cardoso, decano do Tucanato, que antes de Bolsonaro polarizava o país com o PT, é o terceiro mais bem colocado na avaliação, citado como melhor presidente. Figuras da história surgem a seguir, como Getúlio Vargas, 4% como melhor presidente, que governou de 1930 a 1945. Nomes de avenidas e monumentos Brasil afora, notadamente menos na São Paulo, que derrotou a Revolução Constitucionalista, isso sim. Getúlio Vargas, por incrível que pareça, não tem nenhuma avenida com seu nome em São Paulo. Isso devido à Revolução Constitucionalista, que tentou separar São Paulo do resto do Brasil. E Bolsonaro é o pior presidente que o Brasil já teve para 31% dos brasileiros. Na verdade, a situação dele era bem pior, ele chegou a 48%, mas com as compras de votos, tudo que ele fez no ano passado, a pior situação do Bolsonaro foi em 2021, no auge da pandemia, e hoje, com a polarização, ele caiu para 31%, mas ainda lidera isoladamente o ranking de pior presidente da história. E o Lula, no âmbito dessa polarização, tem uma vitória enorme, porque apenas 20% que é considerado bolsonarismo raiz, que considera Lula o pior presidente da história, mas é o suficiente para dar a ele o segundo lugar. Depois dele, o ícone do desenvolvimentismo brasileiro, Juscelino Kubitschek, tem 2% como melhor presidente. E os generais presidentes da ditadura, o pior de todos eles aparece no ranking de melhor presidente, que foi o João Figueiredo. O Figueiredo tem 1% empatado com Dilma, Itamar Franco e Tancredo Neves, que nem assumiu a presidência. E sobre Bolsonaro, a Polícia Federal não vê ameaça concreta a Lula. E isso não quer dizer nada. Para que se tenha uma ideia,
O Adélio Bispo cometeu aquela ameaça a Bolsonaro, aquele ataque a Bolsonaro em 2018, enquanto a PF dizia que não havia risco nenhum. Então, quer dizer, já é preocupante, mas as equipes do setor de inteligência da Polícia Federal não identificaram nenhuma ameaça específica a Lula desde a declaração do resultado final das eleições, e isso parece um absurdo diante do fato de que petistas têm sido assassinados por todo o país por bolsonaristas. Então, há que ficar muito de olho na Polícia Federal, porque realmente ela ainda está sob influência de Bolsonaro e em grande parte está aparelhada. E a posse de Lula vai ter 10 mil agentes de segurança, policiais federais, civis, militares e rodoviários federais atuarão na segurança do público que comparecerá à posse. Após quase 12 anos, Lula volta à presidência da República. A posse dele amanhã contará com a presença de 60 artistas e deve atrair mais de 40 mil pessoas à esplanada dos ministérios, segundo informou a Polícia Federal, para garantir a tranquilidade da festa. A segurança será reforçada. Mais de 10 mil agentes foram destacados para o evento. E só 3 ministros de Bolsonaro foram se despedir dele na base aérea de Brasília, o que mostra que o poder atrai e a saída, a distância do poder afasta. Apenas 3 ministros do governo foram se despedir de Bolsonaro na base aérea de Brasília na sexta-feira, quando ele viajou para os Estados Unidos. Foram justamente Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira do Exército, o Augusto Heleno do GSI, e Carlos França, surpreendentemente o chanceler do Brasil. Mas aí ele estava lá por questões estratégicas e operacionais, porque o Bolsonaro estava viajando para o exterior e esse Carlos França foi prestar informações. Segundo relatos, Bolsonaro não chegou a se emocionar, como na live que fez antes de viajar, mas estava visivelmente abatido. Ele estava acompanhado da mulher que viajou junto com ele. Bolsonaro decolou por volta das 14 horas em um avião da FAB. Às 16 horas, a aeronave fez uma escala em Boa Vista, de onde deve seguir direto para Orlando, onde pousou ontem por volta das 20 horas. Na quarta-feira, Bolsonaro chegou a receber alguns ministros e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. E a futura ministra de Lula, Daniela do Vaguinho, que é da Baixada Fluminense, já foi bolsonarista raiz. Deputada federal votou no presidente contra Haddad e manifestou apoio a pautas da agenda ideológica de Bolsonaro, ou seja, já foi uma bolsonarista raiz e é bom ficar de olho nela. E Bolsonaro traça 2 metas para 2023. Futuro ex-presidente Jair Bolsonaro definiu 2 frentes e uma envolve o judiciário e a outra mira o retorno do poder daqui a 4 anos. Bolsonaro quer ficar impune de todos os seus crimes. Há que combinar com os russos, como dizia Garrincha. E sem o orçamento secreto, Lula poderá dispensar o Centrão, avalia um cientista político chamado Sérgio Abranches. Com o poder do presidente da Câmara, Arthur Lira, limitado pelo STF, que considerou inconstitucional o orçamento secreto, Lula precisa de MDB, União Brasil e PSD como fiadores de sua coalizão para levar seu governo para o centro, avalia Sérgio Abranches. Autor de Presidencialismo de Coalizão, Raiz e Evolução do Modelo Político Brasileiro, ele diz que, com esse movimento, Lula pode abrir mão do apoio do Centrão. E faixa presidencial deve ser entregue a Lula por membros da sociedade civil. A avaliação foi feita pela cúpula do Congresso, que não recebeu avisos sobre eventual participação no ato. Então, não será o presidente da Câmara que transmitirá a faixa a Lula. E Bolsonaro quer manter um membro do gabinete do ódio como assessor. Mas o pior de tudo não é isso. Além dos 8 funcionários pagos pelo Estado brasileiro,
a que Bolsonaro terá direito como ex-presidente, o PL vai contratar mais 8, ele terá 16 assessores no escritório alugado para ele pelo PL, que vai lhe pagar um gordo salário, alugou casa para ele, vai dar funcionários para ele, não fazer nada, se é que ele vai voltar para o Brasil. E o governador do Rio finalmente adere e diz: não tem como agir diferente. O povo escolheu Lula. E essa é a frase com a qual eu encerro esse programa no último dia desta era de trevas que foi o governo de Jair Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, todos os que acompanham o blog da Cidadania estão de parabéns. A vitória é sua, a vitória é de todos nós que nos levantamos contra a volta do nazifascismo a um país que tanto precisa de justiça social e de uma visão socialista, pelo menos uma visão socialista da realidade. Claro que o Brasil não é socialista, não vai para o socialismo, mas o socialismo tem que ser uma forma de encarar o mundo, mesmo que não seja uma forma de governo. Estamos enterrando hoje a era de terror representada por Jair Messias Bolsonaro. Eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.